O nome do texto é Cursos de Antropologia, Faculdade de Conhecer, excertos Manuel Kant. Seleção, tradução e notas de Márcio Suzuki, professor da Universidade de São Paulo. Toda a habilidade que possuímos requer, no fim, um conhecimento do modo como devemos fazer uso dela. O conhecimento que está no fundamento da aplicação se chama conhecimento do mundo. Conhecimento do mundo é conhecimento do palco no qual podemos empregar todas as habilidades. Os conhecimentos são de duas espécies, perfeição teórica e perfeição pragmática. Teórico consiste em sabermos o que é exigido para certos fins primeiros e concerne, portanto, ao entendimento. Conhecimento pragmático, servir de todas as habilidades, não é? E selar todas as habilidades. O fundamento do conhecimento pragmático é o conhecimento do mundo, no qual se pode fazer uso de todos os conhecimentos teóricos. Todas as esferas de relacionamento o homem pode se encontrar. Conhecimentos e habilidades. Mundo como objeto do sentido externo é a natureza. Mundo como objeto do sentido interno é o homem. Ou seja, o que eu tenho daquilo para o mundo e o que eu tenho daquilo para a investigação de mim mesmo. De chavo. Não é o que é conhecimento do mundo, é algo externo, é algo que é inerente, é algo que é físico, é algo que é latente, que é aqui, que é a todo momento. Seria, na filosofia aristotélica, os conhecimentos teoréticos. Conhecimento moral é o conhecimento para o mundo, não é, que se emula ao conhecimento, não é? Disso havíamos tratado em outros vídeos, não é? Quem tem muito conhecimento teórico, quem sabe muito, mas não tem habilidade para fazer o uso dele, é douto para a escola, mas não para o mundo. Não é douto para a escola, para a faculdade, não é para o entendimento, para a escrita, mas não para agir no mundo. Para agir no mundo não. Isso segundo Kant, viu? Está escrito aqui na página 10, Introdução à Antropologia. E essa habilidade é pedantismo. É pedante. É pedante porque é uma coisa que continua sendo. Conhecimento de todas as esferas relacionadas é conhecimento do mundo. É preciso estudar um todo. Não é sistemas, distingue do agregado. Todo não surge de uma ideia, mas de combinação. Preciso combinar essas partes que compõem o conjunto do todo. Condições de indicar. Relações entre as coisas. Estou em condições de indicar. Tenho conhecimento da natureza. Relações entre as coisas. Estou em condições de indicar para as múltiplas partes um lugar no todo. Tenho conhecimento da natureza, mas indica para as coisas um lugar nos conhecimentos. Isso seria um sistema da natureza. Ou posso indicar para as coisas um lugar entre os lugares, o que ocorre na geografia física. Não é? Nessa questão das relações das coisas, não é que podemos indicar nas relações das coisas externas. Isto, se é pragmatismo, pertence como primeira parte ao conhecimento do mundo. Aqui não há lugar para observação físicas, admitindo apenas aquilo que é necessário com respeito ao conhecimento do mundo. Estes são somente se é pragmático. Ou seja,
Eu preciso corrigir aqui que é pragmático, não é? Aqui não há lugar para observação das físicas. Admitindo a geografia física, então seria um outro elemento. Esta, se é pragmática, pertence como primeira parte ao conhecimento do mundo. Aqui não há lugar para observações físicas, admitindo-se apenas aquelas que é necessário com respeito ao conhecimento do mundo. Este tão somente se é pragmático. A segunda parte do conhecimento do mundo é o conhecimento do homem, observando enquanto nos interessa o seu conhecimento na vida. O homem, o conhecimento na vida, não é? O homem, portanto, não é estudado especulativamente, mas pragmaticamente, pela maneira como emprega seus conhecimentos segundo regras de prudência. Isso é antropologia, não é? Antropologia, regras da prudência. Aliás, ele vai dizer muito sobre essas regras da prudência, não é? Nada nos interessa tanto quanto outro homem. A natureza não é objeto de nosso afeto, mas o homem. Eu não me esqueci do meu erro, tá bom? Eu vou voltar mais pra frente. Nada, é porque eu quero entender ele. Nada nos preocupa tanto aquilo que pode nos dizer respeito em relação a outros homens. A natureza nada mais pode nos reservar além de comodidade de subsistência. E só aí pulo. E só não podemos suportar todas as miseráveis circunstâncias em termos de comodidade de subsistência quando não partilhamos com os outros homens. Pulo. Passo sempre a pão e água, isso me aflige, porque sei que outros homens estão em melhor situação que eu. Mas se a cidade está sitiada e todos têm que comer do mesmo, fico contente, de coração alegre, com meu parco sustento, porque ninguém é preferível a mim. O homem nos interessa, portanto, mais que a natureza, pois a natureza existe em função do homem. O homem é o fim da natureza. A segunda parte do conhecimento do mundo é o conhecimento do homem. A outra parte é o mundo, que se distingue, não é indo aqui, não é utilizando o meu erro na arte da prescrutação, não é? Vamos voltar aqui ao texto. Conhecimento de todas as esferas de relacionamento é conhecimento do mundo. Para ter conhecimento do mundo é preciso estudar um todo, a partir do qual as partes possam posteriormente ser determinadas. E a sistema, se o diverso surgiu da ideia de todo, do todo, aquele que sabe dar um lugar ao diverso no todo do conhecimento tem um sistema que se distingue do agregado, onde o todo não surge de uma ideia, mas por combinação. Quando estudo as relações entre as coisas, estou em condições de indicar para as múltiplas partes um lugar no todo. Tenho conhecimento da natureza, mas se indico para as coisas um lugar nos conceitos, isso seria um sistema da natureza. Posso indicar para as coisas um lugar entre lugares, o que ocorre na geografia física. E essa é a pragmática, pertence como primeira parte ao conhecimento do mundo. Aqui não há lugar para observações físicas, admitindo-se apenas o que é necessário como conhecimento do mundo. Este tão somente se é pragmático. Olha, eu estou lendo um livro chamado Globalização, do conhecimento único ao pensamento, do pensamento único à consciência universal, do Milton Santos, que fala exatamente desta consciência que nós temos que ter do mundo. Não é, mas aqui é o mundo físico, não é o mundo geográfico. Eu acho que a interpretação talvez não está tão ruim assim. Apenas confundir aqui as partes. Não é geográfico físico, não é apenas um geográfico, não é apenas mais uma escrita da Terra, é um geográfico físico.
Diz que o homem conhece o mundo, se viajou e o viu. Isso, entretanto, eu acho. Aqui não há lugar para observação físicas, admitindo-se apenas aquilo que é necessário com respeito ao conhecimento do mundo. Este tão somente é pragmático. Há dois conhecimentos, o físico, o geográfico físico, não é? O mundo externo e o interno. Para dentro do homem, para dentro de nós seres humanos. Diz que o homem conhece o mundo se viajou e o viu. Isso, entretanto, ainda não é o conhecimento do mundo. Conhece o mundo aquele que conhece o homem. O conhecimento do homem, no entanto, pode ser de duas espécies. Não é o conhecimento, o comportamento ou procedimento casual dos homens ou o estado. Quer dizer, ao ser humano, ao conhecimento pragmático do homem, não é? E esse pode ser o comportamento do homem, né? E esse, né? Há duas esferas, o geográfico físico e, podemos dizer assim, há duas partes da humanidade, há duas formas de conhecimento quanto à antropologia. Geografia física do homem é uma, e a outra parte é o ser humano. Uma é externa, a outra é interna. Não é? Podemos dizer assim. O comportamento, o procedimento casual do homem ou o estado, a natureza da humanidade. Vocês acham que eu sou douto? O que é um douto? Douto é aquele que não interfere na realidade. Eu acho que eu interfiro e até muito. Haja vista as escolas que eu já passei para dar aula aqui, né? Professor de filosofia, os outros gostam de pegar no pé. O comportamento ou procedimento casual dos homens ou o estado, a natureza da humanidade. A antropologia, contudo, não é uma antropologia local, mas antropologia geral. Aqui ele começa assim, eu destaquei algumas partes, comportamento e natureza. Não é um é o comportamento ou procedimento casual dos homens, o outro é a natureza da humanidade. Comportamento ou procedimento casual, ou seja, relacionado ao senso comum, é relacionado ao estado do ser aqui e agora, como ele organiza assim em sociedade. O outro é referente à natureza da humanidade, o que é natural ao ser humano se comportar como o ser humano se comporta. Comportamento e natureza, o estado, antropologia, conhecimento pragmático. Antropologia seria o conhecimento pragmático, seria uma antropologia geral, não é uma antropologia local, ou seja, serve para qualquer momento histórico a qual vivemos, a qualquer momento a qual vivemos. Não é, nela não se torna conhecimento do estado dos homens, mas da natureza da humanidade, pois a índole local dos homens sempre se modifica, mas a natureza da humanidade não. Antropologia é, pois, conhecimento pragmático daquilo que flui de sua natureza, não conhecimento físico ou geográfico, pois estes se vinculam a tempo e lugar e não são constantes. Quem viajou e conheceu muitos homens, aprendeu a situação e modas das cidades mais famosas, dele não se pode, todavia, dizer que conheceu o homem, pois tomou conhecimento apenas da situação que é bastante mutável
mas se conheço a humanidade, ela deve convir a todas as espécies de homem. A antropologia não é, pois, descrição do homem, mas da natureza dos homens. Considerados, portanto, o conhecimento do homem com respeito à sua natureza. O conhecimento da humanidade é, ao mesmo tempo, conhecimento de mim. No fundamento tem, pois, de estar um conhecimento natural, de acordo com o qual podemos julgar aquilo que está no fundamento de cada homem. Então teremos princípios seguros pelos quais podemos proceder. Por isso temos de estudar a nós mesmos e porque queremos aplicá-los a outro. Não devemos estudar a humanidade de maneira psicológica ou especulativa, mas pragmática. Pois todos os ensinamentos pragmáticos são ensinamentos de prudência, onde dispomos dos meios de fazer uso adequado de todas as suas habilidades. Ou seja, não devemos levar em consideração as razões psicológicas e sim a pragmática da antropologia, não é? Da antropologia. Dispomos do meio de fazer o uso adequado de todas as nossas habilidades. Dispomos os meios de fazer o uso adequado de todas as nossas habilidades, né? Pois estudamos homens para nos tornar mais prudentes. Prudência se torna ciência. Prudência esta se torna ciência. Ciência é a mente que de consciência. Ciência não vem de consciência. Ciência é uma consciência outra. Não precisamos. Quando o professor se empolga. Mas ciência, porque assim, ciência é utilizada antigamente para designar exatamente a consciência. E aí tem minha dúvida se essa ciência aqui é de consciência ou se é de ciência enquanto ciência empírica. Eu acho que é. Tá falando de antropologia. Não precisamos, pois, viajar para conhecer o homem, mas podemos avaliar sua natureza. É que eu acho que essa coisa aí de usar mais modernidade nisso da modernidade, ciência quanto consciência, eu acho que remonta mais a Hobbes, sabe? Coisa mais Locke, setecentista, até setecentista. Não precisamos, mais ou menos, porque as palavras elas mudam de vocábulo de acordo ao autor, de acordo com o país, de acordo com o país também. Mas é acordo, né? Mas preciso estudar o homem e o sujeito, se também é capaz de executar aquilo que exige que faça. A causa porque é natural os sermões, em que jamais cansas de fazer exortações, tem pouco efeito e a falta de conhecimento do homem. A moral tem que estar vinculada ao conhecimento da humanidade. A moral tem que estar vinculada ao conhecimento da humanidade. Não é? A abstinência de muitos vícios. Aqui é uma coisa interessante que ele fala, que os vícios não é consequência de moral e religião, mas de refinamento, a abstinência, a ausência deles. Cada um tem o seu, né?
Não se abandonam vícios porque são contra a moral, mas porque são bem grosseiros, né? Desculpe, mas cada um tem o seu. Você gosta, eu nunca vi ninguém falando, um M pontinhos matou alguém porque fez, mas consumiu, né? O tabaco, né? Que aqui é tabaco, tá? Agora já com álcool, estou avisando já para não derrubar o vídeo, né? A abstinência é a consequência de um oral mais de refinamento. Não se abandonam o vício porque são contra a moral, mas porque são bem grosseiros. Entretanto, para que a moral e a religião atinjam seu fim primeiro, é preciso que a eles se vincule o conhecimento dos homens. Vínculo do conhecimento dos homens. A natureza tem seus fenômenos, mas também o homem tem os seus. Ninguém até agora escreveu uma história do mundo. Aí ele coloca o Story, em que houvesse Story, sei lá. É alemão, Story, sei lá como se escreve, não sei. Houve também uma história da humanidade, Gestalt, Der Menschheit, mas se escreveu apenas a situação e a mudança dos reinos, o que como uma parte sem dúvida algo grande, mas tomada no todo uma ninharia. Todas as histórias das guerras dão no mesmo, já que não contém nada mais que descrições de batalhas. Ora, ter ganho uma batalha a mais ou a menos não importa nada no todo. O que se deveria, porém, era prestar mais atenção na humanidade. Me deu prova disso com sua história da Inglaterra. Observar o homem e colocar sua conduta, seus fenômenos sobre regras é o fim da antropologia. Todas as antropologias até agora existentes não tiveram a ideia que temos aqui diante de nós. É legal. Eles chamam a natureza tem seus fenômenos, mas também o homem tem os seus. Ninguém até agora quis escrever uma história do mundo. Aí ele coloca a história da humanidade, mas se escreveu apenas a situação de mudança dos reinos, como uma parte, sem dúvida, algo grande, mas tomado todo uma linharia. E não estamos falando, né? Estamos falando do que, né? Da história, da forma como ela é contada, a história dos reinos, né? A história não é uma ninharia, né? Ninharia, ele fala que é muito pouco, não é uma história, não é de que é escolhida a qual contar. Aí ele cita um tal de Plátino, uso prudente na vida.
Que aí a gente vai chegar indo mais para o fim do vídeo. Admitir de imediato um uso prudente na vida, onde surgem as ideias pertencem à especulação e não à antropologia tal como parte. De que maneira surge a antropologia? Pela coleta de observações sobre os homens, feito por aqueles autores que tiveram conhecimento penetrante do homem. Pela coleta de observações sobre os homens, feita por aqueles autores que tiveram conhecimento penetrante do homem. Aí ele cita Shakespeare. Eu nunca vi essa. Não sei se é o Espectador, uma peça. Aí a Montaigne. Gente, tem ótimos textos de Montaigne. Tão pouco. Apresentados juntos. Física é o conhecimento, objeto dos sentidos externos. É o conhecimento do homem, objeto do sentido interno. Ciência em academia como a física. Homem, o esforço de ser estudado. E é mais digno de tais considerações toda a natureza física. Respeito numa ciência inserido na metafísica, mais precisamente na psicologia que constitui a psicologia empírica, da qual não faz parte de modo algum, já que a metafísica não tem nada que ver com nenhuma das ciências empíricas. Várias coisas, né? Bom, bora lá. Bora retornar um pouco. Ora, ter ganho uma batalha a mais ou a menos não importa nada no todo. O que se deveria, porém, era prestar mais atenção na humanidade. Homero deu a prova disso com sua história da Inglaterra. Observar o homem e colocar sua conduta, seus fenômenos sobre regras. É o fim da antropologia. Todas as antropologias até agora existentes não tiveram a ideia que temos aqui diante de nós. Tudo que não tem relação com a conduta prudente dos homens não faz parte da antropologia. Só faz parte da antropologia aquilo que pode admitir de imediato o uso prudente da vida. Tudo aquilo de que onde surgem as ideias pertencentes às especulações, não à antropologia tal como fez parte. Admitir de uso imediato o uso prudente da vida. Esse seria o objetivo da antropologia social, que acarreta na pesquisa do homem vivendo em sociedade livremente. O dramático é quando ele chega, eu acho que eu não sei se aqui trata do termo, não é, mas, enfim, acho que sim, pelo que eu já vi. O Estado aí, o Estado, com as seus tentáculos. E não, estou falando do Estado mesmo, né? O Estado. O Estado, como ele é colocado, como ele é gerido, como ele é regulamentado, não é? E aí basta, se você tem um bom estudo sobre, você vai entender. A questão é estudo, entendeu? A questão é estudo e não subterfúgios. Estudo para que se ganhe uma consciência sobre.
e não para que fique em um jogo dual onde não onde subsiste a imaginação. A imaginação apenas quanto fonte criadora de determinadas imagens que não necessariamente existem. A pós-modernidade está aí para falar que uma coisa dita 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, sei lá, de vezes se torna realidade. Vamos dar continuidade aí. Eu quero esclarecer que o símbolo do taiwanismo ele é milenar, tá? Pois a física é conhecimento do objeto dos sentidos externos e o conhecimento do homem como objeto do sentido interno. Ciência em academias como na física, não é? Pulei. Constituinte igualmente o campo, assim por conseguinte merece igual esforço e ser tratado como ciência em academia tal como a física. No fundo, o homem merece mais esforço de ser estudado e é mais digno de tais considerações que toda a natureza física. Acreditava-se que havia pouco a ser dito a esse respeito uma ciência, e este pouco foi por isso inserido metafísica e mais precisamente na psicologia, que constitui a psicologia empírica, da qual não faz parte de modo algum, já que a metafísica não tem nada a ver com nenhuma das ciências empíricas. Bora lá. Metafísica. O que é metafísica? Para aquela historinha, livros que vem após a física, que é a metafísica. O que a metafísica busca entender, inquirir, questionar. Porque na filosofia, o que é mais importante é o questionamento, as perguntas realizadas para o mundo e não a sua afirmação. A sua afirmação é meramente um ponto de chegada, para daí partir-se para algo novo, para algo que surge, para algo que emerge, para algo que emana. Imanência que é o modo spinoziano, obviamente. E o conhecimento como objeto do interno. Ciências em academia, tal como a física. E no fundo o homem merece mais o esforço de ser estudado e é mais digno de tais considerações que toda a natureza física. Acreditava-se que havia muito pouco a ser dito a esse respeito numa ciência. Este pouco foi por isso inserido na metafísica. E é mais precisamente na psicologia, constitui a psicologia empírica, da qual não faz parte de modo algum
já que a metafísica não tem nada que ver com nenhuma das ciências empíricas. A metafísica nada tem a ver com as ciências empíricas. Segundo Kant, como uma ciência empírica. Mas aqui a gente tem que ver o que ele chama de ciência empírica. É preciso distinguir duas maneiras de estudar: as ciências elucubrantes, que não têm nenhum proveito para o homem, e noutros tempos houve os filósofos que se chamam escolásticos, cuja inteira ciência consiste em superar uns aos outros em agudeza. Sua arte era a ciência para a escola, mas dela não se podia obter esclarecimento para a vida comum. Pode ser um grande homem, mas somente para a escola, e sem o mundo tire proveito do seu conhecimento. A segunda maneira de estudar não consiste apenas em ganhar prestígio junto aos colegas de corporação escolar, mas também em saber se estenda além da escola, em que procure difundir os seus conhecimentos para o proveito geral e estudo para o mundo. Escolarmente correta é a ciência que está de acordo com a escola da retidão profissional. Tal perfeição não é o desprezar, pois todas as ciências têm de ser escolasticamente corretas, depois também podem ser acessíveis ao público a fim de serem aceitas e utilizá-las por meros amadores. Antes de tudo, a ciência tem de satisfazer os estudantes do ofício. Depois vemos a melhor maneira de ser aprendida pelos homens comuns. Pedante é aquele que faz uso escolástico de seus conhecimentos, sabe designar os seus conceitos meramente mediante expressões técnicas e fala somente um palavreado douto. Ele faz uso de meros conceitos escolásticos no mundo, né? A segunda maneira de estudar não consiste em saber se estenda além da escola, conhecimento para o proveito geral, estudo para o mundo. Não é? Essa que é a segunda espera, depois do escolástico, o conhecimento interessado. Pedante seria o douto. Meros conhecimentos escolásticos do mundo, mas aqui é preciso saber utilizar seus conhecimentos sempre apenas de maneira acessível ao público, para que também outros nos entendam e não apenas os doutos de profissão. Provoca riso quando pedantes dão mostras tão inábeis de seus conhecimentos. Utilizando-se de maneira escolástica no mundo, pois nada provoca tanto riso quanto alguém que não tem capacidade de discernimento jurídico discretivo, não vê o que convém às circunstâncias, pois pedante que no mais pode ser um homem de mérito sempre seja glorioso. É, portanto, necessário que aprendamos a fazer dos conhecimentos que adquirimos nas universidades um uso acessível ao público, para que saibamos no relacionamento com os homens como queremos formar homens ou fazer estimar entre eles. Temos de lidar não com a escola, mas com o mundo. Temos, pois, de estudar o mundo. Mesmo frequentemente sabendo pouco, o homem tem traquejo do mundo,
quando sabe transmitir bem esse pouco a outros homens. É a impressão minha, ele está defendendo aqui o trabalho, né? Ensinar o que? Para quê? Um ofício, né? Também pode ser bastante erudito, mas como não tem conhecimento do mundo, não pode utilizar isso vantajosamente sem tirar proveito disso para si e para a comunidade. De resto, conhecimento do mundo significa também conhecimento da natureza, mas esta não é a significação encontrada no linguajar popular, onde significa apenas conhecimento dos homens. É um uso acessível ao público, sabemos nos relacionar com os homens, conhecimento do mundo, conhecimento da natureza, sem conhecimento do mundo. Uso acessível ao público, é preciso que a palavra ela tenha um uso acessível ao público, que as pessoas entendam o que você está querendo prescutar, saiba nos relacionar com os homens, lembrando que tem aquelas falas que são extremamente dúbias e aquelas que não são extremamente dúbias, haja vista o linguajar, não é fazendo anacronismo aí entre metáforas, aforismos e literalidades. Isso sim precisa ser levado em consideração quando nós estamos falando do uso livre da palavra. O homem conhece o mundo, isto é, ele conhece o homem em todas as condições. Conhecimento do mundo no sentido comum significa conhecimento dos homens. Os franceses dizem: este homem tem um traquejo do mundo. Isto é, ele tem conhecimentos que não consistem meramente em especulações, mas conhecimentos que ele pode transmitir ao homem. Precisamos do auxílio de outros homens para alcançar outras coisas, sobretudo pois conhecimento do mundo é chamado conhecimento do homem. Ora, é preciso fazer para conhecer o mundo, para obter conhecimento dele, enquanto um faz viagens, o outro deixa seu ciclo familiar e amplia seu convívio até aquela parte da sociedade humana que é a mais cultivada, isto é, até a sua parte nobre. No início, seu convívio se restringiu à família, aos camaradas de escola. Mas depois ele passa a frequentar as pessoas refinadas. Exercício, experiência só para nós amorosos, para conhecer os homens. Mas eles não bastam só para aperfeiçoar os nossos conhecimentos, torná-los práticos. Não ensina muita coisa se não se aprende a refletir sobre os homens.
isso é preciso primeiro conduzir o outro até aquilo a que ele tem de prestar atenção nos homens. É preciso assinalar as ideias fundamentais de onde se pode obter conhecimento dos homens. Se não se é instruído a esse respeito, pode-se lidar muito tempo com os homens sem perceber coisa alguma deles. Se, no entanto, alguém nos indicou os principais elementos a que temos de atentar, saberemos aquilo em que temos de reparar. Faz parte, portanto, do conhecimento do homem, esse elemento completo, que é diverso e característico no homem. Ou seja, que ele está falando que o convívio não ensina enquanto não se aprende. Prestar atenção nos homens, as ideias fundamentais, conhecimento sobre o homem, conhecimento dos homens. Se lidar sem perceber coisa alguma neles. Que diz que diverso e característico, não é? Fiz anotações. Ampliação de experiência exige na reflexão, encontrar matérias, espécies de ensinamentos, espécies. Ensinamentos à vez. Prudentes, hábeis, prudentes, sábios, divisão. Hábeis, prudentes, sábios. Na República seria desejante, irascível, insuficiente, irascível, os filósofos. A última classe. Aqui há 3 espécies de primeira tornar hábeis, a terceira sábios, segunda prudente. Mas isso é assunto para um outro vídeo, já está tarde. O prof precisa dormir. Para amanhã preciso fazer mais revisão dessas ideias. Mas vocês entenderam? Existem, em resumo, bora lá pro resumo. Vamos lá, aquele momento, né? A antropologia, ela vai estudar com a dimensão humana. E para estudar com essa dimensão humana, ela precisa ter liberdade. Ela precisa ter liberdade porque assim os homens são livres. O Estado de Direito pressupõe o direito à liberdade. O Estado democrático de direito.
Direito esse que é social, não é? Direito a direitos, mas também pressupõe deveres. Esses deveres devem ser inseridos a risco. E essa risca é não cometer crimes. Se você comete crime, você tem o dia, né? Você pode ser queimado socialmente por meio de um processo, né? Por meio de um cerceamento, né? A liberdade, ou de alguma outra ação a qual você não esperava, ou de alguma outra ação que você esperava, mas que não pensava que fosse tão difícil passar por ela, né? Então, todas essas ações, elas Opa, nossa, gente, que foi que é esse? Foi quentinho, Braga. Então ocorre tudo isso, né? Ocorre tudo isso. E olha, maldade, hein? Se me bloquear por conta de um som que vem de um outro espaço que não o meu. Só digo isso. Então digo que as pessoas sim têm direitos, mas também têm deveres, têm limites. Todos, não é? É um Estado democrático de direito que é social. E todos têm atribuições e têm limites para seguir. E todas as pessoas, não é? Têm algo a se conectarem entre si em um outro estado que é o estado social. Uma coisa é o estado social, as pessoas livres em sociedade, como elas se interagem, entendeu? Uma outra parte é o estado em si, não é? E quando não há razoabilidade nesse estado em si, o estado geral intervém, né? É um sentido triangular, como se houvesse uma teia embaixo, um formigueiro, e essa teia vai pegar se você vai lá, a aranha pega você, puxa para cima, joga lá na onde tem que jogar, porque os seus serviços já não são úteis. E eu digo isso num aspecto geral, não é? Num aspecto geral. E obviamente que aí há diversas, não é, nessa meditação ativa, diversas nuances, diversos aspectos que são de origem de organização social, de organização de entendimento de como o homem deve se organizar, de estados que são comunitários, de estados que são de origem mais peculiar, de um estado que busca, não é, deixar o máximo de pessoas
em vias de liberdade sem a prática do uso da violência das armas. É a violência das armas que pode fazer o Estado, não é? É uma situação complicada aí complexa, não é? Fazer um anacronismo. E mesmo em Kant, creio que há esta dificuldade. Estou muito curioso para ler esta obra e eu estou falando de, não é, o conhecimento, não é, que é empírico e que é prático, e ele fala que viajar, esse é quase um tratado de estética, não é? E a estética que ele está falando aqui, ou seja, a estética ele parte da moral para falar da estética, então eu estou curiosíssimo para ver qual que é a antropologia, no caso, desculpa, antropologia é que ele passa pela moral, não é? Ele passa pela moral quando ele fala do comportamento humano, não é? E hoje, como nós estamos em microesferas que são cotidianidades e é a teoria do conjunto a qual nós passamos e perpassemos conjuntos a todo momento pela cidade, é o que nos interessa dizer. Nós perpassamos conjuntos mesmos, não é? Conjunto da pessoa aqui, da comunidade que nos protege, conjunto de pessoas que nós cruzamos a rua à noite, no trem, no ônibus, na faculdade. Bom, e a cada uma sou grato por elas me deixarem aqui, e todas elas permitiram que eu vivesse. Grato, 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 grato. E a você que assistiu esse vídeo até o final, e desculpa pela demora. Até mais.